Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do ACCast. Esse é o nosso 5º episódio, onde a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para as empresas, que é a gestão de pessoas. Meu nome é Vinícius Costa, sou responsável pela área de educação empreendedora da SIC, e ao meu lado, Gabriel Santos, responsável pelos grupos de networking e analista de relacionamento da SIC. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, Gabriel Santos. Prazer de estar novamente aqui com vocês. E hoje temos dois grandes parceiros, empresários, parceiros da SIC, inclusive são coordenadores ali do Grupo Insight do AC Networking, Ricardo Bergamo e Hernando Tovani. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês hoje. Eu sei que a agenda de vocês é mega corrida, então separar ali 2 horinhas para o bate-papo, eu sei que realmente fez diferença e muito obrigado por estar aqui hoje. Show de bola, obrigado Vinícius, Gabriel. Prazer estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, onde a gente vai ter trocas, né? Vai aprender muito aqui. Exato. Obrigado, Gabriel, Vinícius, muito bom. Sim, acredito que a gente vai conseguir discorrer bastante, atender a audiência para empresas com público maior, com maior número de colaboradores também, pessoas ali, empresas mais compacta, né? Mais no modelo familiar, enfim. Quando a gente fala do tema, a gente acaba discorrendo sobre tudo isso. Legal. E antes da gente realmente focar ali no tema de gestão de pessoas, queria ouvir um pouquinho de vocês, qual que é a história, né? Fernando, começa aí você falando um pouquinho ali sobre a sua experiência profissional ali, só para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho mais. Vamos lá, pessoal. Eu comecei em vendas, né? Sempre fui vendedor, assumi um desafio para o interior de São Paulo, para venda, né? Abrangi para lá, para o interior. Fui para a cidade de Atibaia, comecei a desenvolver um trabalho lá, teria que voltar para São Paulo, para a capital, acabei fazendo um acordo, ficando pela região de Atibaia. Fui procurar um trabalho registrado, como sempre, né, o pessoal das antigas, ó, carteira assinada e tudo. E comecei a trabalhar com consórcio, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com vendas e com carteira assinada. Tive uma certa dificuldade no começo, mas logo comecei a me desenvolver, a liderar a equipe, liderar o departamento. E depois, inclusive, conto um pouquinho mais de algumas referências, uma grande referência que eu tive, que eu sigo até hoje. E a partir daí, depois de 10 anos nessa empresa, decidi sair para tocar a carreira solo, via muito sentido em aperfeiçoar mais ainda o produto consórcio e justamente com o modelo atual de gestão de pessoas. Basicamente é isso. Legal. Você, Ricardo, conta um pouquinho aí sobre a sua experiência. Bacana. Comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Então, não com gestão, mas desde lá dos 11 anos já vendia meu picolé na rua, já Legal. Ajudava como garçom em casa, animava a festa infantil, enfim. Não ficava parado. Não, tinha o dinheirinho, né? Mas aí eu comecei a trabalhar, daí veio sim também o trabalho registrado, vendedor de carnê do Paulo porta a porta, acho que todo mundo lembra disso, né? Quase que não é da minha época, mas eu não tenho como negar, porque eu fui. Ainda com 18 anos me tornei empregado público, né? Passei no concurso dos Correios, fiquei lá alguns anos e quis sair. Tive a oportunidade de gestão lá, coordenador de vendas, cheguei a substituir gestão de agência, por exemplo. E em paralelo, né, fazia às vezes algumas coisas fora. Por exemplo, vamos liderar o grupo de teatro da igreja, coisas assim. Atualmente, né, nos últimos 5 anos aí eu estou na Mag Seguros, Grupo Mongeral Aego, atualmente nos últimos anos atuando como superintendente comercial, que é uma gestão de equipe comercial. Então, né, não sou o cara do RH, mas a gente vivencia de fato ali a gestão de pessoas, não como recurso, né? Que a gente até entende que as pessoas, agora falando, até já entrando um pouquinho no tema... Confunde muito, né, de RH com gestão de pessoas, né? Isso. E as pessoas, na verdade, a gente trabalha não recursos, né? As pessoas têm recursos, não são recursos. Sim. Né? Então, tem a inteligência, tem a capacidade, tem o network delas, é tudo recurso das pessoas. Então, liderar líderes, né? Então, tem gestores ali e também corretores, todo o time de corretores, assistente que dá esse suporte. Então, fazer essa gestão hoje de um time comercial, Gabriel. Fazer um adendo que eu acho interessante.
ambos, né, no começo, na carteira assinada, eles foram vendedores, né? Eu também ali, a primeira experiência, vendedor também, acho que o Gabriel também. Então, assim, o trabalho de vendas eu acho que é muito importante também, né? Falando de carreira, vamos dizer assim, é bem interessante, né? Porque a maioria das pessoas, quando fala, eu comecei com vendas, né? Que é uma área que desenvolve muito, até mesmo para você lidar com pessoas, né? Para quando você vira um gestor, você saber, você já lidou com o público, já, né, com todo tipo de cliente. Então, eu acho que para o processo de gestão, trabalhar com vendas ajuda bastante também, né? Então, é só um adendo ali antes da gente começar no tema de gestão de pessoas. Sim, e é legal porque eu acho que, independente se trabalha com vendas ou não, a partir do momento que você faz uma entrevista, vocês já fizeram entrevista com outras pessoas, colaboradores, né? A pessoa está se vendendo ali, Tá né? se vendendo, não adianta. Então, a gente trabalha com comercial e basicamente o tempo todo, né? Tem uma máxima que o pessoal diz que ou você trabalha no comercial ou você trabalha pro comercial. Ou seja, você já nasce vendendo, né? Todo mundo vende, você se vende ou vende alguma coisa. Então, sim, é fundamental esse trabalho de vendas. Assim como o Ricardo, também lá atrás trabalhei com vendas. Na minha época era venda de ovo na comunidade. Não sei se vocês pegaram esse período, vendia-se muito. Então, a forma que a gente tinha de levantar uma graninha quando pequeno era já empreendendo desde novo e era mais ou menos por aí. Bacana. Pessoal, para vocês ali, o que consiste realmente ali a gestão de pessoas? Quais são, não vamos aprofundar tanto que a gente tem um bate-papo longo ainda, mas quais são os principais pontos ali, quando a gente fala gestão de pessoas, o que vocês já pensam? Quais os principais pontos aí que surgem na cabeça de vocês? Então, acho que em tópicos. Vai lá. Posso começar e você Lógico. incrementa? Basicamente, quando eu penso em gestão de pessoas, é você aproveitar, né, saber ouvir, utilizar as necessidades das pessoas, do seu time, no modo geral, frente às necessidades da empresa, as metas, objetivos da empresa. Então, você fazer a gestão de tudo isso é você fazer gestão de pessoas. Assim, bem resumidamente, para mim é isso. É as necessidades das pessoas estarem atrelado às metas e objetivos das empresas. Basicamente isso. Perfeito. E complementando, fazer gestão de pessoas começa assim, Gabriel, você bem disse, né? Fazer entrevista com pessoas, né? No processo seletivo, recrutamento, seleção. Isso faz parte também do meu dia a dia, né? De atrair bons profissionais, acho que já começa ali fazer gestão. Quem que tem potencial para estar no time, né? Então, dentro da descrição ali do que precisa, quem com certeza somaria ele no time, e não são pessoas necessariamente com o meu perfil, né? A diversidade também, ela traz essa riqueza, experiências diversas, etc. E aí, no dia a dia, atraindo essa pessoa, primeiro, né? Bons profissionais, no dia a dia querer que essa pessoa queira trabalhar comigo, né? Então, pô, se a pessoa se encantou em querer trabalhar comigo, será que inspirei ela no desenvolvimento, na minha trajetória? E, ao mesmo tempo, fora tudo isso, puxa, será que essa pessoa ela vai se enquadrar dentro do time, no lugar onde ela vai entregar o melhor? Né? Então, gosto muito de comparação com o esporte, Fernando. E você pegar, por exemplo, o time de futebol, né? Então, tem lá, né? Não dá para ter 11 Neymar, né? Então, tem que ter o lateral direito, esquerdo, meio, goleiro, assim por diante. Então, onde que a pessoa ali vai dar a melhor performance, né? Então, entender tudo isso, desde o recrutamento e depois o acompanhamento, performance, feedback, etc., faz parte de tudo esse pacotão, né, de gestão de pessoas. Eu acho que é isso mesmo, assim, essa parte do recrutamento e seleção é o primordial para um time de alta performance, né? É igual você falou de entender se a pessoa vai se encaixar. Já começa ali, né? Já começa no descritivo da vaga que você coloca, porque se tá confuso, o cara não vai saber a real do que ele tá entrando para fazer, né? Então, por exemplo, se o descritivo tá xoxo ali, não tá detalhado as atividades da pessoa, às vezes ele se inscreveu porque ele tá procurando emprego e o que vier ele vai aceitar, né, que é a realidade de muitos, né? E aí depois que ele entrou, aí é mais um trabalho você transformar aquele cara do que se fosse uma pessoa que já soubesse o que ela ia encontrar lá dentro da empresa com um descritivo de vaga detalhado, né? Sim. E Vinícius, como é desafiador, confesso aqui, você lê, né, além do que a pessoa está te dizendo, muito. Né? Além da venda, ela tá além te do que ela está vendendo. vendendo. Peraí, será que é isso mesmo? Será que é verdade, né, o que ele tá falando? Então, lógico, tem muito treino, é muita técnica, mas... Perguntas certas, né? Perguntas certas, depois você... Porque hoje também na internet você acha de tudo, né? Tipo, o que responder Aquelas para tal pergunta do recrutador, Pois é. né? É isso mesmo, isso mesmo. Muito pronto.
Orlando, hoje a gente pode falar assim que você tem uma equipe formada, você trabalha muito tempo com consórcio, como você disse, mas a gente pode falar que quantos anos que você tem uma equipe formada já? Uma experiência, desde quando eu ingressei com gestão de equipe de 15 anos. De 15 anos. Há 15 anos, de um modo ou de outro, eu venho fazendo gestão de pessoas, de equipe, formando liderança. Hoje atuo também não só com equipe interna, mas principalmente com equipe externa. Então, tenho pessoal de vendas praticamente em todo São Paulo. Bacana. E o que você acha que mudou de antigamente para agora? Que 15 anos, né, muda muita coisa, né? Sim, como o Ricardo disse, pegando um ganchinho, a gestão de pessoa ela passa também ali meio que pelo RH e pela liderança também, acho que também, né? Podemos calcular ali em meio a meio. Então, o modelo de gestão anterior era um modelo mais hierárquico, onde as pessoas tinham uma limitação de informação, você ia tendo um reconhecimento a partir de quando você ia galgando, escalando ali promoções dentro da empresa. E um modelo de hoje que eu vejo, o modelo atual, moderno, de gestão de pessoa, com uma comunicação mais simples, assertiva, onde todo mundo do time sabe exatamente onde a empresa quer ir, o que cada um tem que fazer, sabe? Isso eu acho que torna mais simples, mais engajamento, reduz custo, reduz turnover e basicamente o que mudou dos modelos anteriores para hoje é justamente isso. O pessoal está mais antenado à questão da inclusão, a comunicação, a velocidade da comunicação, a informação, hoje tudo muito rápido. Então isso vem mudando, mas acredito que a mudança na gestão de pessoas começa a passar lá atrás pela mudança na liderança, na gestão de líderes. Bacana. Ou você falou um ponto legal que eu acho que é a comunicação, né? Que queira ou não queira, você trabalha com metas, então todo o seu time também trabalha com metas. Não é simplesmente, a meta é X. E tá, beleza, mas por que a gente tem essa meta X? Então é legal você sentar ali com o colaborador, com a equipe comercial e realmente falar, a meta é X por isso, 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 eu coloquei esse número por isso, 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 e é alcançável por isso, isso, isso. Eu acho bacana ter essa comunicação bem aberta ali com os colaboradores, né? Principalmente ali com essa parte comercial, né? Sim, antes o pessoal tinha meta por setor, né, Ricardo? Olha, o setor de marketing tem uma meta X, de vendas Y, administrativo. E quando você torna comum a meta da empresa, onde todo mundo sabe exatamente para onde a empresa está indo, fica uma comunicação simples. Você vai se deparar hoje em qualquer departamento que você chega, pessoas com interesses diferentes, faixa etária diferente, então propósito diferente, um está tirando o pé, o outro está acelerando em todo o gás. Então, se você tem uma comunicação assertiva, franca, transparente, bem simples mesmo, todo mundo sabendo exatamente a política da empresa, que se você está começando, você se esforçar, você vai ser promovido, tem oportunidade de crescer, e o outro que não necessariamente. Então fica tudo certo. Não tem aquela impressão de que chegou alguém novo, vai tomar o meu lugar, isso, que sabe, aqueles conflitos que eu tinha que administrar muito isso. Eu comecei assim, depois vou falar um pouquinho mais, então, de você estar administrando. A dificuldade que é o Ricardo, por exemplo, promover alguém do time dele, que é mais novo. O menino chegou, tá voando, e ele tem pessoas lá que tá 5 anos na companhia. Entende? Um ponto que eu achei interessante que você falou é de trabalhar pela meta da empresa, né? Não por separado, vamos dizer, todo mundo tem a sua própria meta, mas entender qual que é o propósito da empresa, né? Eu já passei por experiências anteriores onde cada equipe tinha a sua meta, mas focava muito só na sua meta, né? E não entendia o propósito da empresa. E aí você encontra o quê? Por exemplo, um marketing trabalhando pela meta do marketing, então, se eu gero eu preciso gerar 200 leads. Então, eu gero meus 200 leads, não quero saber se está qualificado ou não, bate minha meta, acabou, né? Mas foi o que você falou antes, todo mundo trabalha para o comercial, querendo ou não. Então, você ter as equipes alinhadas com o propósito da empresa, que é gerar resultado, né? Então, você tem ali, você faz a gestão das equipes para que todos trabalhem para o mesmo propósito. E aí acaba que todos colaboram para o mesmo objetivo, batendo suas próprias metas, né? Então, acho que é bem interessante isso. Exatamente. Perfeito. E até aproveitando o gancho aí, falando de meta, né? E com um bom time comercial, eu tô aqui, onde foi fechamento de mês, ainda tá borbulhando. Tá loucura ainda, né? Não, tá borbulhando e já tô até do ano que vem. É isso aí. Mas e é interessante essa comunicação simples, direta, e não só quando definir a meta bem explicado, Gabriel,
mas fazer essa sustentação ao longo do tempo, né? Porque quando eu era, por exemplo, o vendedor de fato, eu jogava, né, batia a bola no peito e falava, vou para cima, depende tão somente de mim cumprir esse resultado. Ao passo que quando você vira gestor, às vezes gestor de gestores, não depende mais de mim. Eu não sou mais o cara ali que vai chutar o gol. Se precisa bater a meta, eu vou lá e trabalho só eu até não virar dá. o dia e bato a meta. Exatamente. Não dá. Até ajuda, mas assim, não resolve. E se você faz isso, prejudica a gestão do seu time, né? Se você cai pro operacional, quem faz a gestão? Sim, quem que tá lá no QG. É isso mesmo. Exatamente. Ao passo que, quando você está nessa posição, você tem que, na verdade, criar meios para que a meta seja atingida. Então, lógico, a gente falou de indicadores, X leads qualificados, X taxa de conversão desses leads, X ticket médio desses leads. Vamos lá, vamos criar indicadores, né? Mas aí para um resultado. Agora, ao longo desse processo, né, essa meta é nossa. O que a gente vai fazer junto? É criar meios. Vamos sim melhorar o lead se precisar. Vamos criar uma parceria nova. Então, às vezes é criar formas, criar meios para que esse time possa se engajar e chegar no resultado, né? Acho que é muito mais isso o papel do gestor. Aqui, lógico, a gente está falando muito do comercial, né? Tá no sangue, né, Hernando? Sim. Então, é isso, né? Uma coisa é você querer chutar no peito. Outra coisa é você criar condições. Eu acho que essa... Antes eu conseguia apertar o botão e correr atrás. Agora não mais. Eu tenho que criar condições para que as pessoas vão e cumpram os seus objetivos. E às vezes o objetivo das pessoas não necessariamente é só aquela meta. Né? Ela tem a de superação que é a meta dela. Porque se eu, hipoteticamente, fizer mais, eu tenho chance de ser promovido, uma realização pessoal, ganhar um variável maior, assim por diante, né? E quando você pega no todo, e aí eu vou trazer até o exemplo da empresa que eu atuo hoje, a Mag Seguros, puxa, todo mundo, independente de estar no comercial ou não, né, de qualquer área, os resultados gerais da companhia influenciam diretamente no resultado da empresa, na empregabilidade, mas também na participação no lucro. Opa, rola grana também. Então, tudo isso faz parte, né? Bacana. E acredito que esses meios ali para chegar no resultado que a gente busca é um dos principais desafios que um gestor encontra, né? Sim, não tenha dúvida. A gente às vezes fica quebrando a cabeça porque às vezes um meio hoje pode ser diferente amanhã, o mundo muda. Nossa, né? Tem constante mudança, né? Constante mudança. Né? Então, faz parte. Se você mudar pouco, você vai continuar igual, né? Porque não, tem aquela frase, né, do Einstein até falou, poxa, loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Aqui já até piorou, porque o mundo está tão rápido, a mudança tão mais rápido, que se você mudar pouco, você continua igual. Porque o mundo já mudou. Você tem que mudar muito para realmente inovar, mudar. E esses meios, de fato, é desafiador, né? Mas, e às vezes o time vem com grandes ideias. Você não precisa pilotar sozinho. Você pode ter ajuda. Você pode estar junto com a galera ali. Peraí, me ajuda aqui. O que você pensa? Vamos junto? Que meio que eu vou criar? Às vezes vem excelentes ideias de todo mundo, né? É legal que hoje, eu acredito que na maior parte das empresas, não sei se na MAG, na Tovani Consultoria é assim, mas a equipe comercial é dividida, não dividida, mas tem várias pessoas de diferentes gerações. Às vezes tem ali vamos falar um garoto aí, um jovem de 25 anos e um rapaz mais experiência de 40, 50 anos. Como que vocês lidam ali com essa diferença de gerações? Eu um acho, jogo de cintura, né? conforme o Ricardo bem colocou, ele atua com modelo de gestão de pessoas super atual. Então, ele consegue trazer para ele essa diversidade de uma maneira simples. Eu também, né, gerindo pessoas dessa forma, comunicação simples, clara e objetiva. Eu acredito que é um problema, inclusive, esse conflito de gerações, de interesse, se você não tem líderes com a comunicação assertiva. Sabe, se de repente o resultado não chega, ou você troca o colaborador ou troca o gestor. Então, esse é um problema. Mas no modelo atual de gestão de pessoas, isso não é um problema. É justamente o que o modelo de gestão de pessoas atual faz. É você conseguir trazer para uma pessoa que está começando, olha, você tem a possibilidade de crescer, expandir, chegando nos objetivos da empresa, a empresa crescendo, você cresce. Para quem está se aposentando, olha, continua batendo suas metas, seguindo seus objetivos, que você vai chegar firme até lá o seu objetivo e está tudo bem para os dois. Esse é o modelo de gestão atual, diferente de antigamente. Ó, não chegou no objetivo, a gente tem que cortar.
Não tinha muita opção, né? Chega para o RH, quais que são os números. O RH já melhorou muito isso, né? Antigamente você via só o número, ó, fulano custa quanto, está produzindo quanto, um menos o outro, corta. Hoje não, até com o RH já ajuda, com mais números e performance. Temos ferramentas hoje tecnológicas que nos ajudam muito, Power BI e tudo, que nos ajuda a medir não só o resultado ali do mês, o resultado efetivo, a produção, menos o custo, mas dá para você ter uma noção bem melhor. Então, o modelo de gestão atual ajuda nisso, e quando você não tem, você cria um problema não só dessa diversidade de interesse, de idade, mas no geral é um problema. Da questão da idade, né? A gente fala... Isso, assim, isso verdadeiramente eu posso falar de onde eu estou hoje, né? Não que a gestão seja simples, né? Não é desafiador, né? Mas ela é totalmente possível e realmente vale a pena. Da questão, principalmente da MAG, aqui eu vou trazer como... Eu acredito que é um grande diferencial. Então, primeiro, o nosso presidente do conselho, né, seu Newton Molina, senhor de 87 anos, lúcido, inteligentíssimo, uma sumidade que a gente admira, sócio do seu Fernando, 92, trabalham com grande vivacidade todos os dias, né? Então, são exemplos. Não obstante, o seu Newton Molina criou o Instituto de Longevidade. O que é isso? É uma das empresas do Grupo MAG, né, que faz, por exemplo, o estudo do público 60 a mais, a qualidade de vida após 60 anos, porque a longevidade é realidade. Né? A expectativa de vida está aumentando, não só no Brasil, no mundo. Está aumentando, e cada vez mais o percentual, e a taxa de natalidade, por outro lado, caindo absurdamente. Ora, a pirâmide, né, todo mundo já ouviu isso, pirâmide demográfica se invertendo. Então, com o passar dos anos, cada vez mais o percentual do público 60 a mais, né, terceira idade, quarta idade, né, falando hoje aqui, vai estar mais presente no nosso dia a dia. E gerando renda, gerando, enfim, querendo lazer, querendo viajar, querendo consumir, muitos provedores do lar. E até curiosidade, a gente faz o estudo de todos os municípios, tem o estudo DL, Índice de Desenvolvimento Urbano de Longevidade, onde faz o estudo ali das melhores cidades, baseado em dados sociais, econômicos, enfim, culturais, das melhores cidades para se viver no Brasil, né? Até entre as maiores cidades, acima de 100 mil habitantes, Campinas está ali no top 30, né? Entre mais de 800 municípios, show de bola. Eu sempre falo que se é bom para o idoso viver, é bom para todo mundo viver. Uma cidade adaptada, mas dá para melhorar. E uma coisa que ele fala, Gabriel, você falou, poxa, um 25 com 50. Eu vou além, né? Hoje, no mercado, e é real, e eu faço entrevista, o pessoal fala muito, puxa, 45, 50 anos o mercado já tá rejeitando, estou generalizando, mas é a realidade. Né? É a realidade, é a realidade. E aí, o próprio seu Newton Molina fala, poxa, hoje uma pessoa de 50 anos hoje, na média, expectativa, ela vai viver, o quê? Mais 40 anos? Né? A expectativa de vida está aumentando. Então, poxa, se ela vai viver mais 40 anos, ela acabou de passar o meio da idade dela. O quanto que ela tem de idade produtiva, a experiência, o network. Tanto é que eu confesso aqui, a gente sempre contrata pessoas, enfim, a partir de 18 anos. E muitas pessoas de sucesso são acima de 50, 60 anos que entram comigo, mais de 60 até, e tem muito sucesso. Por quê? Porque já sabe muitos caminhos, já tem experiência, tem network de performance. Puxa, é sensacional. Então, assim, quem não está vendo esse público como potencial para trabalhar, está perdendo muito conhecimento. E isso eu vivo, né? Eu acho que também é entender que, pelas idades ser diferentes, um não vai tomar um lugar do outro, né? E ali dentro da equipe eles não são rivais, né? É saber, eu acho que talvez extrair o melhor de cada um. Por exemplo, às vezes um cara 50, 60 a mais, ele não está tão familiarizado com a tecnologia, por exemplo, como o garoto de 18 anos está. Então, e talvez o garoto de 18 não tenha tanta experiência naquela área como o de 50, 60 a mais. Então, como é que eu faço para esses dois trabalharem em conjunto para extrair o melhor um do outro? Né? Como que o garoto de 18 pode auxiliar o de 60 a mais e vice-versa? Né? Então, eu acho que não tratar como, nossa, ele vai tomar minha vaga, e sim como a gente é um time, né? Fazer a gestão das pessoas que estão lá dentro, que a gente é um time. Então, é colaboração dentro da equipe, né? Sim, eu acho que isso vai diretamente com a cultura organizacional da empresa. Se a empresa,
né, Não consegue tratar mal, né, passar essa disputa, né? imagem ali para os colaboradores, acho que automaticamente vai ter uma gestão de pessoas legal, e consequentemente a equipe vai ficar toda engajada, Sim. né? Então é bem interessante por conta disso. Sim, sim, exatamente. A cultura já da organizacional já diz respeito também à liderança, que já começa desde lá de trás, no planejamento da empresa, tudo, você ter líderes aptos, como o Ricardo disse, a lidar com essa diversidade de maneira que seja produtiva, né? Os dois, como um time de futebol, tem lugar para os dois e os dois são importantes. Os dois atendem públicos diferentes, né? Então, públicos que têm necessidades, demandas diferentes, consomem de maneira diferente, e a gente no time comercial quer os dois. Com certeza. E até a percepção de tempo é diferente, né, dos públicos. E aqui a gente está falando do etarismo, né, do diferença etária, mas às vezes o jovem, né, de 20 anos, uma outra geração, ele tem a percepção de tudo muito veloz. Né? Ele nasceu, qualquer informação está literalmente na palma da mão. Né? Ele precisa logo, ele vai, ele precisa, enfim, tá tudo fácil, compra, ele precisa alguma coisa na internet, ele compra 24 horas, assim por diante. Já você pega lá o 50, 60, era o trabalho da cartolina, buscar informação na Barça, é outra perspectiva de tempo. A Barça entregou, né? Mas não entregou tanto porque eu conheço também, mas assim... enfim, e ao mesmo tempo era aquela pessoa que falava, né, que ouvia dos pais, entra numa empresa boa e vai, né? O CLT e fica, e aposenta lá. Né? E o jovem já não, fala, não, encerrei o ciclo aqui, vou pro outro e quero subir logo e vou pro outro. O jovem tem aquela, né, de que acho que já deu meu tempo aqui, não tem mais o que eu evoluir, por exemplo, já tenho que ir para outro lugar, né? Era referência, né, de, poxa, trabalhar 25, 30 anos na mesma empresa, né? Sim, acho que vai muito da mentalidade da pessoa para pessoa. Igual, por exemplo, você falou que não começou a carreira, mas uma das principais, né, como que eu posso falar? Principais pontos da sua carreira é quando você entrou nos Correios, né? Isso. Você poderia estar lá até hoje. Sim, com certeza. Né? Mas realmente daí vai muito de você. Realmente, poxa, eu vou me acomodar nessa situação que eu tô, ou vou enfrentar um desafio maior. Baita desafio. Esposa apoiou, mas assim, puxa, eu não ia ter oportunidade de trabalhar numa multinacional, uma empresa Great Place to Work, uma das melhores para se trabalhar, que entrega o pagamento pelo seu resultado e não linear pelo cargo. Enfim, é uma série de coisas. Eu quero ter essa experiência enquanto estou no auge da carreira, né? Enquanto tenho muita lenha para queimar, muita vitalidade. Então, foi desafiador, está sendo, mas como foi boa essa decisão, né? Então, tem isso também. Queria puxar um lado mais prático da gestão de pessoas aqui, do lidar com pessoas, né? Como, né, vocês enxergam assim, essa forma da questão do feedback, a questão de gestão de conflito dentro da empresa, que seja liderado com líder, liderado com liderado, né? Como é que é esse universo para vocês da gestão? Olha, se eu puder resumir, você falou de feedback, né? A comunicação, o desenvolvimento, o atingimento de metas. Quando você chega num nível que você consegue acompanhar os resultados do seu time, independente do cargo, mas você consegue acompanhar e dar feedbacks diários, né, de acordo com o desempenho, e receber feedbacks diários também, independente se você é líder, liderado, de quem você está tendo esse feedback, eu acho que é o auge, o ápice ali do negócio é esse, quando a gente fala de gestão de pessoa, quando você alcança um nível que você consegue dar feedback e receber feedback, você chegou num ponto de excelência se tratando de gestão de pessoa. Vinícius, você tocou dois assuntos aí que cada um valeria um podcast. Sim, né? É bem isso. Gestão de conflito e feedback. Mas também tentar ser sucinto como o Hernando. Primeiro, né, são assuntos que se complementam, mas ao mesmo tempo se auxiliam, porque numa gestão de conflito eu posso usar o feedback né, como um instrumento ali de antecipar ação. com feedbacks, né, e não chegar no conflito. Para evitar o conflito. Né? Mas quando eu coloco várias pessoas, né, ter alguns conflitos acaba sendo até inevitável, né? A questão é como que eu lido com eles e como é que eu chego no caminho. De novo, comunicação clara, né? Comunicação assertiva, algumas regras máximas aí que vale sempre, a questão do, quando for dar um feedback ali,
com possibilidade construtivo, etc. Chamar individual, né? Não fazer em público, não expor. Então, tudo isso para que cada pessoa entenda que ele faz parte do time, que a ação dela influencia positivamente ou não, né? E que a gente quer, sim, que ela continue parte do time, mas algumas coisas precisam ser ajustadas para o melhor de todos, né? Então, aqui eu tentei resumir um pouco de cada coisa, né? Que valeria, como eu disse, podcast. Eu acho que muito o feedback, ele não tem que ser visto ali pelo funcionário como uma bronca, né? Tipo, vou receber o feedback, vai ser meu líder descascando em mim, mas sim como algo construtivo, algo para melhoria, que nem sempre você vai ter um feedback negativo. Muitas vezes pode ser um feedback, não, cara, tá no caminho certo, continua. Depende da abertura que o líder dá, né? Inclusive Não ser o pra carrasco, né? Se você dá abertura, se você é um líder acessível, você vai receber os feedbacks mais sinceros do mundo. Se não, você não vai receber. Você tem que se fazer acessível. Sim, sim. É muito aquele clássico, né? Entre o chefe e o líder, né? Que o líder, ele dá essa abertura, né? Isso, que na prática é difícil da gente executar. É bom ouvir. A gente podia, de fato, fazer um podcast só de feedback, porque dali você tira muita informação, dali você procura ser mais assertivo. Ali é o momento que você extrai a confiança, tira o melhor da pessoa, você mostra que ele é parte importante do time, que sem ele o time não vai chegar, entendeu? Dá aquele gás, aproveita algo que teoricamente ali, momentaneamente é negativo. Muitas vezes ele vai na expectativa bater um papo contigo achando que vai tomar uma bronca e não, o cara sai de lá pilhadaço. Mais motivado ainda. Sim. E vou além, né? O feedback, você não precisa colocar, né? Tem uma expressão aqui, você não precisa colocar a placa na porta. Estou, né, dando o feedback, não precisa. Né? O feedback pode ser numa reunião, cara, foi bom, né? Continua assim, ou muda isso aqui, né? E não só chamar e falar, vem cá. Não tem feedback. E sim, né? Tem o feedback da questão de você reafirmar, você dizer para a pessoa, olha, você está no caminho certo, continua, né, positivo. E aquele de reconstruir, fala, peraí, vem cá, né, tá aqui assim, mas e que tal fazer desse jeito, né? Vamos fazer junto aqui desse jeito? Então, peraí, mudar essa postura, né, dar uma solução, dar uma possibilidade ali. Então, guiar mesmo ali, né, o funcionário, né, sim, o colaborador. Sim. Eu acho que o papel muito do líder é esse também, né? Sempre eu ouvi várias vezes, né, de gestores que, assim, eu tô aqui para te ajudar a você, por exemplo, chegar no meu lugar, né? Você tá apto a fazer o que eu faço, por exemplo, estar num cargo de liderança, né? Então, ninguém melhor para te ensinar e te guiar a ser um líder do que o seu próprio líder, né? Então, eu acho que uma parte é bom um funcionário ali que está escutando a gente, por exemplo, aceitar e escutar também um feedback que é construtivo. Que às vezes não é fácil ouvir o que você não quer, né? Mas é necessário, né? E só, você falou, né, do nosso líder. Então, eu tenho sim o meu gestor, e que lógico que inspira os gestores, né? Inspiram e com certeza eles, muitas vezes sem falar, direcionam comportamentos, né? Eu vou dar um exemplo fora aqui até do ambiente corporativo, que aconteceu o final de semana passado, né? Eu faço uma atividade, né, de arte marcial, teve exame de faixa, 3 dias, né, pesado. E aí o principal professor lá, o grão-mestre, sabe demais, o cara tecnicamente é uma sumidade, mas ele tem alguns comportamentos que coletivamente o pessoal discute. E o que aconteceu? Olha só, né? Vou dar alguns exemplos. Às vezes ou xingo, ou bater, ou tem lá alguém que é algo que treina, né? Dá soco, chute ali, um aparadouro. Às vezes voava nas pessoas e com intencionalidade. E aí o que eu comecei a reparar ao longo desses dias? Né? Ele fazia isso, aí tinha a faixa, depois dele ali no tatame, que tinha os próximos faixa preta, que faziam dali para frente. Aí os marrom fazia dali para frente. Então, eu comecei a olhar e ver a replicar, né? E de forma não falada e não escrita, o mais graduado fazendo para todos, os segundos mais graduados a linha, fazendo para a linha de frente, ou seja, para os subordinados, vamos dizer assim, né? Não é o termo correto, mas enfim. E como é replicável o comportamento, seja positivo ou negativo. Eu falei, gente, olha isso que está acontecendo. Né? Tá todo mundo replicando, e peraí, não é bem assim. Não é desse jeito. Que loucura, né? E assim é no dia a dia. É bem isso mesmo.
Agora, tipo, puxar um outro gancho que até você falou que você tem líderes, né? Por exemplo, dentro da SIC, vocês são coordenadores de um grupo de network, né? E quando a gente fala de um grupo de network, a gente está falando de donos de empresas, gestores de empresas. Então, querendo ou não, vocês fazem a gestão de um grupo, faz uma gestão de pessoas ali, querendo ou não, né? Como é lidar, né? Gerir outros gestores, assim, né? Tem um conflito a mais? É mais difícil? Como é que é essa experiência? Vamos lá, basicamente o que a gente aplica no nosso dia a dia tem que servir ali para o grupo de network, não, senão a gente estaria entrando em contradição, né? A gente está falando de uma comunicação assertiva, transparente, clara, objetiva, e é isso que a gente pratica ali também. Basicamente, o que a gente faz é ouvir o pessoal, colher feedback deles, a partir do retorno deles, a gente vai montando estratégia, melhorando, tem coisas que a gente consegue, apura e vale a pena implementar, inclusive nas reuniões, tem coisas que não, mas basicamente é a mesma forma, não pode haver diferença. É diferente você falar com alguém que tem uma empresa, que tem uma experiência e está dando certo? Sim, mas basicamente é o mesmo aplicado. Tá? Se você trata com essa atenção que a gente está falando, o seu liderado na empresa é a mesma atenção que você está reportando ali a um empresário, ao funcionário dele que muitas vezes participa do grupo, entende? Não menos nem mais que isso. Perfeito. E até, né, de fato, né, tem a questão da liderança, ela é formalizada, mas a hierarquia ali ela é muito mais aceita do que né, com vínculo ali. Entre os membros do grupo, porque todos somos membros, né, Sim, ali no grupo de network e pares, né, mas acredito que acaba não sendo tão desafiador, vou dizer assim, porque a gente não levantou o dedo, a gente foi escolhido, né, eu falo por mim e pelo Hernando, então isso facilitou, então peraí, teve aqui uma escolha de forma mais geral. Falou, poxa, eu acho que faz sentido nesse momento eles e tem que ter a troca também, tá tudo certo. Mas quem que são as pessoas que hoje que tem ali que eu aceitaria ser liderado dentro do grupo de gestão? Tem isso, e eu acabo aceitando, porque eu já reconheço naquela pessoa alguém que vai contribuir. Né? E eu acredito que hoje tem acontecido isso. Então as pessoas têm vindo, têm trocado, a gente tem que estar sempre dando também um feedback, né? Sim. Pô, faz mais um meet assim, faz assado, aqui é legal essa questão do horário. Então, todo mundo preenche o relatório. Exato. Como é que estão os resultados, vem cá um a um. Então, o pessoal vê que é para o crescimento do todo, né? Então, acaba sendo engrandecedor para a gente, né? Com as trocas que a gente recebe. Mas também o pessoal ali tem aceitado, na minha visão, né? Tem aceitado assim, com bastante tranquilidade, Gabriel. Legal. Pessoal, aqueles empresários ali que estão nos assistindo, que eles quiserem participar de um programa que fechou mais de 37 milhões de negócios fechados, temos mais de 100 empresários participantes, divididos ali em 6 grupos, querem fazer relacionamento, visibilidade para empresas, estreitar esse relacionamento com empresários, participe ali do AC Networking, nos mande uma mensagem que eu tenho certeza que não vai se arrepender. E, pessoal, falando um pouquinho ali de gestão emocional, a gente estava falando questão ali do feedback, de ter esse jogo de cintura, liderar liderados, né? Líderes, no caso. Tem que ter um controle emocional, né? Vocês ali como líderes têm que ter um controle emocional, né? Para gerir toda uma equipe, né? Gente, eu acho que esse é o grande ponto. Você ser humilde e prestativo a ponto de ser humano e se colocar no lugar da pessoa ali, do seu liderado, e também ser frio ao ponto de trazer à tona os objetivos da companhia, né? Fazer essa fusão. Então você não pode pender nem mais para um lado nem mais para o outro, né? Você tem que procurar equilibrar isso e gerir isso da melhor maneira possível, tendo em vista conflitos, situações diversas que a gente encontra ali. Alguém que está muito bem, você tem que sentar com ele, pera, calma. Então, assim, vai mais na manha. E alguém que está, de repente, precisando, está passando uma dificuldade que às vezes você nem consegue ajudar, mas é só o fato de você sentar e ouvir já faz toda a diferença na vida da pessoa, no dia a dia dela. Então, eu acho que o grande ponto é o controle emocional, principalmente para a liderança. Para os liderados, acredito até pelo exemplo, né? A gente lidera muito por exemplo e o pessoal segue, né, o exemplo do líder. Então, se você
é uma pessoa equilibrada emocionalmente, né, certamente seus liderados também serão. Mas eu acho que o grande ponto é a questão do controle emocional, de fato. Perfeito. Eu acho que é o cerne também da questão, né? Tem uma máxima também que as pessoas, os profissionais são promovidos pela qualidade técnica, né? E demitidos pelo comportamental. Então, a gente espera sempre do líder alguém que tenha ali uma questão emocional mais desenvolvida, né? E esperam isso de nós também. Então, a hora que você vê o líder ali, ou o capitão ali do barco, pulando primeiro, você quer que ele fique ali, né? Você quer que ele esteja ali pilotando, enfim, fazendo tudo, independente do que está acontecendo. Você espera e se respalda nele. Então, de fato, esse é um ponto. E a gente precisa desenvolver com certeza. Então, a gestão para o líder também faz toda a diferença, porque nem sempre o líder precisa ser o melhor técnico, né? Quantos técnicos também viram um gestor e aí era um ótimo técnico, todo mundo já viu isso, né? Sim. Ficou um mau gestor. Então, necessariamente, poxa, com certeza eu sei vender, sei recrutar, mas alguém do meu tipo sabe vender melhor que eu? Tá tudo certo, né? O que eu vou fazer para dar meios para que ele venda cada vez mais? Né? De novo, pegar o futebol, né? Não precisava ser o Pelé, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, ser o técnico, né? Tem ali ex-jogadores que sabem do caminho, que não foram tão bons jogadores como esses, mas foram o técnico deles, foram os gestores ali naquele momento, né? Então, mesmo se o Pelé virasse técnico, às vezes não teríamos as Copas do Mundo que tivemos, né? Perfeito, Correto. perfeito. Por quê? Porque tecnicamente ele era o cara, mas não necessariamente o melhor técnico. Então é um pouco disso também, e aí sim, ele tem que saber fazer. Eu não descarto ele ter que saber fazer o processo, conhecer o processo. Mas principalmente ele tem que ser um ótimo gestor, e aí eu estou falando também da gestão emocional. Bacana, legal. E, pessoal, quais vocês acham ali que são os erros mais comuns de um líder que está iniciando ali, vamos falar assim, essa parte de gestão de pessoas? E qual que é a melhor forma de evitá-los? Posso começar? Opa! Eu acredito que, vamos lá, o contrário do que eu acredito ser o correto, né? Que é você ser humilde, independente da sua qualificação, você ser humilde, trazer o time para próximo de você. Acredito que a arrogância, a falta de comunicação, acho que é alguns pontos que vai pesando de maneira negativa, sabe? A falta de formação, falta de um planejamento, plano de carreira, algumas coisas que vai faltando na companhia, que às vezes até independe do seu líder direto, mas que às vezes você faz um baita trabalho de recrutamento, traz o cara qualificado e o cara ainda assim não fica 3 meses na empresa, sabe? Então, acredito que desde um planejamento para um plano de carreira, um planejamento com uma comunicação simples e acessível, que é o que a gente estava conversando agora, sim, onde ele consiga dar feedback e receber feedback. Imagine um funcionário que ele pensa em crescer na empresa. Tudo que ele mais quer é ouvir o jeito certo de fazer as coisas. Ele tem pressa, ele quer saber o que é o correto para ele poder fazer. E se ele não tem acesso? E se ele vai ouvir por outras pessoas como que deve ser feito? Se ele não tem acesso ao líder imediato dele. Então, acho que é o contrário, mais ou menos, do que a gente vem fazendo. A gente, infelizmente, tem muito desse modelo de gestão de pessoas antigo, ultrapassado, onde você não tem acesso, onde é dividido as metas ali por setor, onde um setor não conversa com o outro. Muitas vezes você tem um líder para determinado departamento, um líder para outro departamento, e os dois não se conversam, o time não fica como um time de futebol, onde independente das funções, de características diferentes, todos têm um único objetivo. E a gente vê esse modelo de gestão, infelizmente, até hoje, líderes ultrapassados até hoje, e acredito que isso que atrapalha e faz a diferença e faz, inclusive, o turnover aumentar muito, apesar do recrutamento muito bom, muito positivo. Não deixar o cargo subir na cabeça, vamos falar assim, né? Não é porque realmente é coordenador, gerente, que você é melhor que o outro, né? Quando eu comecei a assumir a equipe de liderança, eu tinha um desafio muito grande. O consórcio ele já vinha num ritmo muito bom de crescimento, então o time foi um para um estado, um líder para outro e tudo, e assumindo equipes novas e desafios diferentes, então estava assim legal. Eu sabia que se eu fizesse a minha parte bem feita, uma hora ia chegar.
E de repente eu me vi na situação de liderar uma equipe onde tinha pessoas que tinham 5 vezes o meu tempo de casa, tinha pessoas que tinham 3 vezes a minha idade, e eu tive que com um jeitinho chegar neles ali, e com muita humildade, me colocando à disposição, falar, não é que eu sou melhor que vocês, a empresa me designou para ajudá-los, então vocês têm muita capacidade, a gente consegue fazer mais que isso, eu estou aqui para ajudar. Sabe, com muita humildade, pé no chão, independente do que foi falado para mim lá atrás. Não, você consegue ser o mais indicado, assim, não, mas se eu passo isso para o time lá, eu não ia conseguir ter resultado. E ainda nesse primeiro ano meu de gestor, fiquei entre os primeiros da companhia. Eram mais de 3 mil supervisores, meu primeiro ano de supervisor, fiquei entre os primeiros. Fenômeno. Com o pé no chão. Com o pé no chão. Bacana. E contar até uma experiência também, são desafios, né, que vem aqui na cabeça. E, primeiro, né, Gabriel, isso que você falou é muita verdade, né? Não é porque tem um cargo que é mais que alguém. Não é mesmo. E outro, o cargo, todos eles são passageiros. Todo mundo, em algum momento vai acabar aquilo ali. Com certeza, né? Você só está tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas num determinado momento, né? E isso é fantástico quando a gente tem isso. Sabe que quando eu ainda estava no Correio, eu com 25 anos, tinha lá um processo seletivo interno, fui promovido para coordenador de unidades, né, de vendas de 25 unidades. E eu tinha 25 anos, e eu estou falando de uma empresa onde o comum é as pessoas se aposentarem lá. Sim. Então, grande parte dos gerentes de agência tinha mais tempo de empresa do que o de idade. Grande parte. Então, né, eu vou até... forma que esse moleque aqui, imaginando o que ele estava, que foi, Sim. que esse cara sabe, pelo amor de Deus. Um conflito de geração aí. É isso. Mas assim, eu sei que teve muito isso, às vezes de forma velada, às vezes de forma um pouco mais indireta. E aí como é que você ganha esse pessoal, né? E tem até um provérbio bíblico que fala, puxa, na multidão dos conselhos nasce a sabedoria. Eu busquei, lógico, não conselho com qualquer um, mas eu busquei perguntar para algumas pessoas, até fora, gerentes de banco, estava fazendo pós, perguntei para pessoal da sala que já era gestor há algum tempo, o que você faz? E aí cheguei, na época, né? A época, 2 conclusões ali. Falei, puxa, eu preciso estudar muito o que eu vou fazer, né? Tecnicamente, e preciso estar muito perto dos caras, né? Preciso estar muito perto deles, saber que eu tô ali como apoio. Então, visitei muito, rodei muito, tava junto, e foi quebrando a barreira. Eles viam em mim um apoio, alguém que sabia o que fazia porque estudava, né, e os apoiava. Então, foi a forma que eu venci e consegui a época, né? Bacana, legal. Muito bom. Pessoal, qual que é a dica final aí que vocês dão sobre um assunto de gestão de pessoas que a gente estava falando até agora, está falando até agora, para aqueles gestores que estão iniciando? Vamos lá, vou voltar a falar um pouquinho de mim. Quando a gente pensa em gestão de pessoas, a gente pensa num time maior, né? Mais gente, tudo, onde dá mais conflito, onde é mais difícil. Quando é um time com 2, 3 pessoas, é mais fácil, até o clima você sentir tudo, né? Mas para quem está começando, quando eu disse que eu assumi uma equipe muito novo, senhores ali que pleiteavam o cargo, logo depois, um tempo depois, eu assumi também toda a equipe. O gerente precisou ser desligado, eu estava assumindo toda a equipe, eu era muito novo e foi um desafio muito maior. Eu sempre tive comigo uma grande referência. Se eu falar para vocês que eu tenho uma referência de gestão de pessoa e liderança, a Qual Biografia é o livro mais vendido de todos os tempos. Faz sentido eu compartilhar com vocês? É Jesus Cristo. Então, a partir do modelo de gestão dele, foi onde eu não sabia muito, eu não tinha como assumir aquilo. Não é que eu escolhi, eu não tinha outro jeito se não for com muita humildade, reciprocidade, me colocando à disposição. E se a gente for comparar, independente de religião, tá? Não estou falando de religião, mas Jesus Cristo, ele tinha uma missão, ele tinha que formar pessoas, ele ensinava por exemplo, e assim, é uma grande referência que eu trago comigo até hoje. Então, com muita humildade, se vocês quiserem saber, tem lá, né, como você saber muito brevemente, tem os livros Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala exatamente da caminhada, da trajetória desse líder, que é revolucionário, que tem milhares de seguidores, milhões, né, no mundo inteiro até hoje. E basicamente é essa a dica, é você começar com humildade e pé no chão. Senhores, obrigado pelo podcast, tô brincando. Depois dessa fala... Vou falar o quê, né? Me quebrou. Imagina. Parabéns, muito bom. Então,
né, complementando, concordo 200% com o que o Hernando falou, né, e também, com certeza, né, corroboro e sigo. Mas, além disso, eu diria que a gente tem aqui vários passos, várias dicas, 7 passos do sucesso, 5 passos de ser um gestor eficaz, você vai achar de tudo aí, né? Podcast, livro, etc, etc. E tudo isso vale, tudo isso ajuda, né? Mas uma coisa que ninguém ensina, e aí é da pessoa, né? E eu realmente acredito nisso, que tem coisa que ninguém ensina. Então, tem coisa ali que você tá, e é da sua intuição na hora, é seu feeling na hora, isso a gente tem que continuar tendo, porque isso o chat GPT, robô, automatizar, não dá, né? E tem uma frase que eu ouvi numa palestra, no último Retail, Gabriel, né? Que é do Piangers, que ele fala que a única coisa que não vai ser substituída pelos robôs são as profissões, né? Os profissionais que fazem apaixonadamente o que fazem, né? Então, quando você tem na sua profissão um propósito muito além de um trampolim ou de um pagador de conta ou qualquer coisa assim, quando você faz apaixonadamente, quando eu hoje me vejo, puxa, né, hoje eu consigo proteger famílias de imprevisto, eu consigo formar novos profissionais e dar propósito para a carreira, orgulho dele na família dele, do que ele faz. Quando isso passa a ser para mim, eu falo, poxa, né? Não é só lá sentar e esperar o final do dia ou o final do mês para receber o salário. Então, é a dica que eu dou. Estudem, mas tenham com vocês o lado humano. E o lado humano é pouco transferível. Eu vou ver grandes profissionais fazendo, eu vou observar, eu vou ver que às vezes ele faz alguma coisa que não tem livro nenhum, mas porque ele acertou do feeling, porque ele faz com paixão o que ele fez, né? E com certeza Jesus fazia isso, né? Mas é a dica que eu dou para quem está começando. Vai errar talvez um pouco mais, mas não tem outro jeito de não começar fazendo. Acredito em você. Maravilha. Então, queria agradecer muito aqui a presença de vocês. Queria que vocês, cada um, dessem um recado final para o pessoal, quisessem deixar algum contato ou alguma coisa assim para o pessoal, para a galera conhecer um pouco mais também sobre o trabalho de vocês. Eu queria deixar, então, pedir o pessoal seguir nas redes sociais, @consultoria Tovani. Tem um projeto, inclusive, para empresas, empresários que queiram diversificar o seu negócio. A gente tem todo um trabalho de ingressão para o segmento de consórcio, com treinamento, bem completinho mesmo, para você diversificar, colocar mais um produto aí na sua prateleira. O consórcio é um produto que é um segmento que vem muito em alta, arrecada bilhões todos os meses. É mais uma oportunidade, assim como o Ricardo bem disse, você ter a sensação de que está ajudando, está colaborando, faz toda a diferença. E se você é empresário, está pensando em diversificar, a gente tem uma opção, segue lá, @consultoria Tovani. Muito bom. Eu né, hoje atuo na Mag Seguros, né, uma multinacional aí que tem protegido pessoas há 188 anos, né? Olha só que fantástico, uma história que me fez brilhar os olhos quando eu ouvi a primeira vez, e desse propósito de proteger famílias, né, por meio do seguro de vida e planejar também com meio da previdência. Eu vou deixar aqui o LinkedIn principalmente, né, Ricardo Augusto Bergamo. Vai ser um prazer aí estar conectado com os ouvintes aqui desse podcast. E algo que eu busco sempre, né, são novos profissionais. A MAG hoje, olha que fantástico, ela tem uma universidade corporativa própria, onde uma das questões, além de dar treinamentos, gestão para os líderes e não líderes da empresa, a gente também tem um projeto de trazer profissionais do mercado e formar como consultores especialistas, né, planejadores ali especialistas dentro do processo. Um programa que dura 1 ano aí, todo subsidiado pela MAG, onde a pessoa consegue ser acompanhada pelos profissionais ali de sucesso, RH, enfim, e toda a estrutura de conhecimento. Então, quem conhecer alguém, ou se fizer sentido também, conhecer um pouquinho mais dessa oportunidade, ou realmente quiser se conectar, meu LinkedIn está 200% aberto. Obrigado. Maravilha. Agradecer a todo mundo que vai assistir esse podcast. Lembrar a todos seguirem a SIC em todas as redes sociais. @ACI Campinas, tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, quanto no Instagram também. Fica ligado no nosso YouTube, que vão vir mais episódios como esses. E agradecer meu parceiro Gabriel aí, mais um podcast de sucesso. Eu que agradeço aí pelo convite, Ricardo, Hernando.
Muito obrigado aí pela disponibilidade de tempo de vocês. Eu acho que faz quase 2 anos aí que a gente se conhece. Toda vez que a gente para conversar, a gente sempre sai com um insight novo. Então é bem legal, bem interessante. E eu posso ter certeza aí que a SIC é muito melhor que faculdade. Essa Sim. experiência e essa troca Verdade. de experiência mesmo que a gente tem com os empresários realmente é fundamental. Agradecer também o pessoal da Podcamp, do IMA, da Prefeitura de Campinas, que disponibilizou esse espaço aí para nós gravarmos aí esse conteúdo magnífico aula aí pro de pessoal. gestão de Essa aula, pessoas. com certeza. Obrigado, Isso. pessoal, e até Obrigado, a viu? próxima. Até a Top próxima. demais.